Olá, seja bem-vindo ao podcast do Grupo Jussama. É um podcast com muita informação, vai te ajudar bastante. Dúvidas que você tenha, questões sobre irrigação, sobre o produto, sobre o grupo. Então, é algo rico para você. São muitas informações. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai falar muito sobre irrigação. O cara é um gênio da irrigação. Não é não, Vitor? Ele vai se apresentar, falar um pouco da sua história. Obrigado, Salles, por esse momento, né? Eu até comentei contigo, momentos como esse aqui, principalmente trazendo esse estilo de podcast para a região, isso acrescenta muito, né, no conhecimento, principalmente para a região oeste da Bahia. Bom, eu sou formado em agronomia, sou engenheiro agrônomo, técnico em agropecuária. Minha história com as ciências agrárias vem lá de trás, de quando eu era criança. Enfim, meu pai é técnico também. Cresci dentro de uma lavoura. E minha história é bem curiosa com o mundo da irrigação. Na verdade, quando se fala de agronomia, ciências agrárias, irrigação é meio que o bicho-papão, sabe? Desde as escolas, quando você fala, vou fazer irrigação. Fazer... Irrigação, não, é coisa de louco, né? Só quem sabe que trabalha com irrigação sabe como é um tema bem complexo, né, de se entender. Bem, eu fiz o curso técnico, formei, sou da região lá de Cascavel, na Chapada Diamantina, e chegou um momento de minha vida que eu precisei fazer faculdade, né? Formei, recém-formado no curso técnico, de repente eu fiz o Enem e me inscrevi no ProUni, tentando uma vaga, uma bolsa de estudos em alguma região da Bahia. E, pasme, só havia uma vaga na Bahia para agronomia na época e era Barreiras. Até então não conhecia Barreiras. E, de repente, eu coloco a vaga lá, coloco minha notinha do Enem e passo na vaga e consigo a vaga para agronomia aqui na escola, numa faculdade particular aqui de Barreiras. Então, eu caio literalmente aqui não é literalmente que eu não pulei de paraquedas, né? É, né? Mas eu caio de paraquedas aqui na região e, enfim, cheguei aqui para cursar agronomia, pensava em quando formar trabalhar, mas aconteceu algo que me surpreendeu e foi assim muito bom para minha carreira profissional. Foi conhecer o Grupo Jussama. Foi assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu, mais ou menos com 18 anos de idade, estudava só pela manhã, né, fazia a faculdade pela manhã, e entro numa loja bonita de esquina, tinha recém-inaugurado, que é a Casa da Lavoura, sistema de irrigação. E eu converso com o gerente, né, entre aspas, da loja, que era um dos diretores, que é o Sidney. Inclusive, abraço, Sidney, se você estiver ouvindo aí o Aí, podcast. Sidney. E aí, 18 anos de 19 anos de idade, mais ou menos, eu chego para ele e falo assim, tô sabendo que tem uma vaga de emprego aqui, eu gostaria de participar da vaga. Não sabia de nada, só inventei a história para tentar a vaga de emprego. E ele, com a maior simplicidade do mundo, me ouviu e em 10 minutos ele me contratou. Sim, foi um start. Contratou como estagiário, comecei a estagiar lá. Com 2 meses, ele e o Maurício, né, um dos diretores, viajamos para Florianópolis fazer um curso de irrigação. Aí eu conheci o mundo, o universo rico da irrigação. Enfim, e o resto é história. Eu vou contar aí ao longo do podcast. Ah, rapaz, muito legal. E então você veio para Barreira sozinho? Eu Ou vim sozinho, sozinho? sozinho. Conhecia ninguém, não conhecia Barreiras, não sabia nem que tinha Barreiras aqui, não sabia. E de repente vim e tô aí. Aí nesse meio você acaba conhecendo o grupo, acaba se formando. Você falou que a sua família, o seu pai é técnico? Meu pai, eu cresci numa fazenda, né, lá na região da Chapada Diamantina, e eu cresci nesse ambiente. Tinha uma plantação de milho em frente de minha casa, né, da fazenda. E ele sempre me incentivou, né, pro lado das ciências agrárias. Meu irmão também é engenheiro agrônomo, e isso despertou em mim o desejo de estudar agronomia. Mas eu só via, até então só existia que existia irrigação, só sabia que existia irrigação através do pivô central. É a única coisa que eu conhecia. Mas não sabia que hoje eu ia viver disso. Não sabia de mesmo. Dá para viver bem?
Eu digo que dá, muito bem. Tá vendo aí? Não. Eu entrei inclusive, para vocês aí, serve de inspiração. Eu entrei na Jussama, no grupo Jussama, como estagiário, com 18 para 19 anos. Eles me deram a oportunidade, eu cresci dentro da empresa, né? Eu vi futuro dentro da empresa, tenho um corpo técnico muito decente, e hoje eu sou sócio da Casa da Lavoura. Então, você sai de estagiário com 25 anos, se tornar sócio, mostra o quanto que você dedicou a isso, né? Sua vida a isso. Então, hoje com 25 anos já comprei uma casa aqui em Barreiras, estou construindo minha vida lá em Luiz Eduardo, hoje eu estou lá, inclusive. Sou casado, um beijo para minha esposa Amanda. Então, assim, Sua casa tá. Você fez irrigada? Não fiz. Tá vendo? A galera me cobra isso. Olha só. Rapaz, como é que pode? Casa de ferreiro, espeto de pau, vocês vão entender por quê nesse instante. E Amanda, não brinca com ele, não, ele vai mudar as coisas. Mas eu planto aí, molho na mangueirinha lá ainda, brincadeira. Eu tenho um sistema manual lá, mas tenho. Mas tem, né? Tô juntando dinheiro, porque né, não é baratinho também nesse não. Tá Né? vendo? Ah, rapaz, ele tá querendo se surpreender com uma casa maior, viu? Então, mais que ele vai ter uns 10 filhos. 10 filhos você vai ter? Meu Deus do céu, 2 só, tá bom. Tá bom. 2, 3. Cara, e como é que você. Eu vou te perguntar uma coisa aqui, ó. Eu tava falando contigo que eu tava chamando de Jussama e achando que tava chamando errado, mas se pronuncia Jussama mesmo, não é isso? É Jussama Os mesmo. clientes devem perguntar isso? Quase que todos que chega Jussama, acha que é, mas o correto de se pronunciar é Jussama mesmo. De onde vem esse nome? Cara, vai explodir a cabeça de muita gente aqui da região que mora aqui há muitos anos. Jussama vem dos filhos do Deusdedit, que é o fundador da empresa, né? Lá em 1985 ele fundou, não com o nome Jussama, é claro, Casa do Lavrador, Casa da Lavoura depois, mas Juliana, Samara e Maurício. Por isso que veio o nome Jussama, as iniciais dos filhos, né? Que vou até mandar um abraço para eles. Juliana, está na parte econômica da empresa, ela é economista formada. Maurício, administrador, acho que tem 2 formações também, muito inteligente. Samara, advogada da empresa. Então, o Deusdedit, ele formou... Não, eu acho incrível isso, as pessoas não acreditam, mas o cara tem 3 pessoas incríveis, muito inteligentes dentro da empresa, e são os filhos, né? Não tem como fazer uma sucessão melhor que essa, né? Não, já fez a sucessão, né? Praticamente, ele já fez a sucessão. Já fez a sucessão. Isso é muito interessante. Aí tá, Jussama, o pessoal, de onde vem Jussama? Me casou muito bem, né? As pessoas denotam o nome Jussama já a uma empresa, um grupo robusto, um grupo grande, e realmente é. Isso é muito importante a gente conseguir entender isso, entender o nome, a origem, empresa, isso é muito legal. Que bom que você trouxe. Tá vendo? Eu não estava chamando errado. E afinal, qual é a grande importância que você viu na irrigação para que você pudesse fazer esse despertar, migrar para essa área? O que você viu que despertou algo em você? Cara, irrigação é um mundo muito complexo, mas eu vou fazer uma pergunta para você e talvez você vai entender aonde que eu quero chegar. Quando você vê um resort e tem aquele mundo de flores, de paisagismo muito bonito aos olhos, você lembra que existe irrigação? Não. Não. Aí que está a grande questão. A irrigação ela é coadjuvante do paisagismo. Quem tem que se mostrar é o paisagismo, se tratando de irrigação para paisagismo, deixar bem enfatizado isso. Então, ela por si só acaba não fazendo marketing, porque a irrigação ela está sempre escondida, chamamos aspersores escamoteáveis, que é aqueles aspersores que saem do solo, irriga e depois volta. E como que me despertou isso? Quando eu conheci que existia. E aí ligou a minha curiosidade pela área, de saber que não existiam profissionais na área, uma grande oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Óbvio, se ninguém sabe o que uma região dessa, rica, na região de Luiz Eduardo, São Desidério, Barreiras, são regiões muito ricas, principalmente para ciências agrárias. E não tem nenhum agrônomo, ninguém que se especializa na área, aí eu achei uma oportunidade, junto com a Jussama, para trabalhar nisso aí.
E é incrível, você olha um campo de futebol, você vê aquele gramadozinho verdinho, bonito, e você esquece, pô, tem que Tem irrigar, que irrigar, né? né? Às vezes a gente esquece de irrigar uma planta sozinha dentro de casa. Ah, é muito engraçado isso. Você bota, você compra lá as plantas, vai no jardineiro, compra as plantas lindas e tal, e só lembra que tem que, entre aspas, molhar ou irrigar na época da seca, aquele outubro, Que a planta setembro, já tá já tá gritando, né? gritando e tal. E irrigação é infraestrutura. Quando você compra uma casa de alto padrão, você não espera irrigação. Pelo menos em poucas regiões, em várias regiões do Brasil. Imagina você comprar uma casa de 2 milhões, uma casa de alto padrão, e você simplesmente está com irrigação, com um paisagismo lindo, e de repente bate o estágio. Pô, a grama está amarelando, o que é que falta? Aí que se preocupa com irrigação. E está errado. Irrigação é infraestrutura, ou seja, você está construindo a casa, é o momento de entrar com a irrigação. E as pessoas fazem o contrário, depois que a grama está lá morrendo, perdeu uma palmeira de R$ 1.500, aí lembra. Né? Infelizmente, é assim hoje em dia em algumas regiões. Porque você monta toda uma estrutura, você quer uma casa linda, um paisagismo assim fantástico, e quando chega ali que coloca, todo mundo planta ali, fica lindo, né? Mas daqui a pouco tem que plantar. É o que todo mundo reclama, na verdade, é o processo que dá trabalho. Pelo que você está me falando, o processo de irrigação, se houver um processo de irrigação, não vai dar trabalho. Não, e não é para dar trabalho. Na verdade, infelizmente, algumas pessoas tiveram um preconceito com irrigação de paisagismo porque tiveram experiências ruins. Ou o instalador errou em algum momento, não fizeram um projeto, que aqui na região as pessoas não fazem, não têm tanto apreço a projeto de irrigação. Quando você compra uma casa, você paga o arquiteto. Quando você compra uma casa de alto padrão, você tem tudo, o projeto elétrico. Agora, irrigação não tem. Por que não? Né? E você tem que pensar nisso também. Irrigação tem que ter projeto. Tem que ter um estudo preliminar antes. Quanto que vou usar de água? Imagine, você compra uma casa lá e de repente tá vindo 2, 3 mil reais na conta de água por cada irrigação. Então, isso tudo você já trabalha num projeto antes. Exatamente. A gente já trabalha no projeto. Então, as pessoas que têm experiência ruim com irrigação acabam não aceitando mais, né? Mas as que tiveram uma experiência positiva é o céu. É para não dar dor de cabeça. Irrigação pode ser o céu e o inferno. Quando dá trabalho também, morre grama e você gasta água ainda. Mas quando é o céu, quando você faz projeto, você planeja, executa a irrigação para o seu jardim e está tudo funcionando, você pode ir para o Carnaval de Salvador e tá lá, a irrigação funcionando e seu jardim bonito. Você volta, tá lá do mesmo jeito. Não é para dar dor de cabeça. Eu consigo controlar essa irrigação numa residência por um aplicativo. Você falou, estou em Salvador, eu estou em outro lugar e quero molhar a planta. Tem como fazer isso? Tem. E é muito graças também a Rainbow, né? Que é uma das maiores marcas de irrigação no mundo hoje. Se vocês colocarem no Google Rainbird, B-I-N-D. Tô certo? Tá certo. Enfim, coloca Rainbow aí no Google, vocês vão ver um pássaro da chuva, um símbolozinho verde do pássaro. Essa empresa está em mais de 165 países do mundo, tem mais de 350 patentes, e o Grupo Jussama, Casa da Lavoura, é distribuidor dessa marca aqui na região oeste da Bahia. Então, eu como engenheiro agrônomo, temos vários projetistas na loja, a gente tem algumas responsabilidades dentro do tema irrigação. Só para você ter ideia, respondendo a sua pergunta agora, o controlador junto com o link Wi-Fi, dá para você fazer um acesso remoto do seu controlador a qualquer lugar do mundo. Então, eu faço uma programação para fazer irrigação. Todo dia, por exemplo, às 7 horas da manhã, o meu sistema de bombeamento vai partir, os aspersores vão irrigar, e aí fica um determinado tempo, desliga. E você pode brincar com a irrigação, né? com a programação. E o acesso remoto te permite além outras coisas também. Por exemplo, eu não sei quanto que eu tenho que aplicar de irrigação para mais ou para menos. Esse link que eu acesso no controlador, que eu plugo no controlador, ele busca estação
mais próxima, e aí ele consegue reduzir ou aumentar o tempo de rega. Rapaz, bom, você deve me dar umas ideias aqui, porque lá em casa eu falo com o meu pequeno assim, ó, vai molhar a planta. Aí ele pega a mangueira, vai molhar. Esquece. Fica 3 Eu horas já lá. peguei e saí, deixei ele molhando. Aí a gente, vamos, pegou o carro, vamos sair, vamos ali. Quando a gente voltou, assim, umas 3, 4 horas depois, ainda estava molhando o mesmo 2 metros quadrados A de conta grama de que água tinha lá lá. em cima. Lá em cima. A pessoa, ó, evita isso, né? Evita isso e muito mais. Mas quando você fala sobre irrigar, um projeto de irrigação para uma casa de alto padrão, eu consigo colocar um projeto desse numa casa menor ou não? Ou assim, o custo seria elevado para investir numa casa menor, tipo um jardim menor. Não, irrigação cabe para todos. Eu até brinco, falei no início que irrigação é caro, mas caro é não irrigar, tá? Caro é não irrigar. Por quê? Primeiro, irrigação valoriza o imóvel, irrigação para paisagismo. E agrícola também, mas estamos tratando de paisagismo no momento. Irrigação valoriza o imóvel, melhora o microclima da casa, diminui ruído. Se você tiver parede verde, por exemplo, muita planta, diminui ruído, enfim. Mas aonde que fica o caro da questão? Quando você não faz um estudo de quanto você vai investir. E você vai... Como é que eu posso me expressar? Você vai comprando equipamentos, tentando, sem nenhuma orientação, né? Por exemplo, é muito comum uma pessoa que é chacreiro, que tem chácara, por ter uma hortinha e molha alguma coisa lá, achar que pode levar isso para paisagismo. É muito mais complexo. Você tem que fazer um projetinho. Mas existem produtos um pouco mais, entre aspas, barato, né? Um pouco com custo melhor, para você colocar no jardim. Você pode usar, por exemplo, a pressão da água de sua casa, com gotejamento enterrado. E como é que funciona o sistema de irrigação? Você vai ter que ter uma bomba para pressurizar, vai ter que ter uma válvula que serve como se fosse um registro elétrico que abre e fecha num determinado momento, o cérebro disso tudo, que é o controlador, que faz partir a bomba e abrir a válvula, e os emissores. Aí os emissores, eu posso ter um gotejador para uma palmeira, eu posso ter um spray para irrigar a parte superficial ali das plantas, enfim, mas é um conjunto de sistemas. Então eu posso ter um controlador TM2 residencial, me custa, sei lá, R$ 800. Controlador, as pessoas acham que irrigação é muito caro. Não, não é. Controlador é R$ 800. Com link Wi-Fi, então sai 1.200 por aí. E você compra os equipamentos mais simples mesmo, se isso é uma coisa muito complexa. Agora, tem situações que o cliente ele quer um link Wi-Fi, ele quer um sensor de fluxo, ele quer um controlador um pouco mais robusto, com um pouco mais de informação. Aí vai ficando caro, mas eu posso dobrar, triplicar o valor da minha irrigação dependendo do que eu colocar de upgrade. Mas cabe para todos os nichos de classe social. Ah, legal. E outra coisa, Vitor, você vai falando, eu vou pensando, nós Captando, né? vamos captando as coisas, vamos tentando. Mas se eu tiver que fazer isso na minha casa hoje, que já está tudo instrumentado, já tem piso, um jardim está longe do outro, isso é possível ou não? Eu teria que fazer isso no início, tenho que quebrar muita coisa. É o mais comum, é o que a gente mais lida. Os montadores sofrem muito. Vamos lá, o que é que você tem que fazer? Você tem que quebrar tudo. Por isso que eu falo, é infraestrutura. Tem que quebrar tudo, infelizmente. Parede verde, tem que quebrar a parede, levar um tubo até a parede verde lá, deixar a válvula, fazer valeta. Cara, eu tive uma situação de um cliente que ele botou um jardim lindo tal e botou uma pedra, uma cerâmica caríssima lá. E aí o montador falou assim, Vitor, e como é que nós vamos irrigar? Nós temos que quebrar essa pedra. Eu falei, caramba, como é que eu vou falar para cliente que vai quebrar a pedra? Não vai querer. Aí o cara teve que inventar, o montador de irrigação ele sofre muito, viu? Ele tem que inventar muita coisa. Ele botou um tubo que conecta os jardins por baixo dessa pedra, mas penso tanto que ele teve que cavar por baixo dessa pedra. Nossa, mas deu uma trabalheira. Então é muita situação assim, mas dá para fazer, inclusive é muito comum, não é? O interessante, o perfeito, digamos assim, seria a gente fazer do zero. Vai construir a casa, pensa o sistema de irrigação antes. Vou lhe dar uma dica então, se você for construir principalmente. Vai construir ou tá pensando em construir?
coloca aqueles tubos que sobra de resto de obra, conectando jardineiras, conectando... Porque o cara, quando for montar, não precisa quebrar nada, né? E aí você economiza pelo menos uma pedra aí caríssima, sem nenhum preço disso. Seria isso, pois é. Não, muito bom saber essa dica, porque se você estiver pensando em fazer um jardim no futuro ou um paisagismo, você já imagina, eu não vou fazer agora, mas aí já vai deixando lá os espaços, não precisa fazer tudo, se não As puder na tomadas hora. de água, né? Tomadas aí. Já tem que passar no grupo Jussama antes, né? Tem que passar lá, fazer um projeto e a gente pensa nisso. Dá para fazer um projeto para, tipo, só para comprar algumas coisas que são fundamentais e depois, por exemplo, daqui 2 anos, eu vou construir hoje, mas eu vou colocar o paisagismo daqui 3 anos, por exemplo. Eu consigo fazer um projeto e já colocar o básico ali para não ter a quebrar, né? Excelente ideia. Excelente pergunta. Isso é pensar na infraestrutura. Você não precisa fazer agora, mas se você... Lembra na época da pandemia, não sei se você construiu ou teve algum momento que você cotou, por exemplo, aço, subiu muito, arame, tudo subiu, né? PVC dobrou de preço. O que as pessoas faziam? Compravam tubo, compravam a irrigação, mesmo sem ter o projeto, mais ou menos com a quantidade ali básica, porque os preços iam subir. Então você comprava, controlador, a bomba, deixava a parte principal ali pronta. Quando chegar a época de instalar o sistema, ele lançava tubo, lançava os aspersores, conectava a parte elétrica. Mas, em se tratando de uma residência pequena, dá sim para fazer isso. Dá para pelo menos conectar as jardineiras com um tubo de camisa, né? Chamado tubo camisa, para conectar a jardineira. Isso aí é o básico, tá tranquilo. Fazer isso já resolve. Tá, dá uma solução para todo mundo. Tá vendo aí, Pra todo galera? mundo. Você tem que ir ao Vitor aqui lá na Jussama e entender. Pois é, porque às vezes é a falta de informação, né? Assim, quando a gente está aqui falando sobre isso, gravando, a gente está produzindo soluções para várias pessoas. Você consegue perceber? A Exatamente. gente já viu aqui, já solucionamos o problema de muita gente. Isso é Exatamente. interessante. E tem um sistema manual e tem um sistema que você usa automatizado, inteligência artificial. Qual o nível que tem de irrigação hoje? Tá, eu vou fazer uma pergunta, talvez você não saiba responder, mas tenta. Quanto que você acha em porcentagem que é um sistema de automação? Quanto que é mais caro em relação ao manual? Cara, eu acho que deve ter uns 30, 40%, né? Caramba, você acertou. 30%, no máximo 40%, quando é uma tecnologia muito avançada. 30%. Então, a Vitor, na prática, funciona como? A irrigação de minha casa vai sair 10 mil. Se você colocar mais 3 mil, você automatiza o sistema. É muito simples, é um valor, inclusive é mais barato hoje em dia. Por que é mais barato? Você pega a conta de água, faz o cálculo de consumo de água, faz uma automação. Igual seu filho, por exemplo, que deixou lá alagando lá o jardim com a mangueira no videogame, né, jogando futebol. Se você pegar o consumo de água, o consumo de energia no manual, gasta muito mais água. E você gasta mais água e irriga com menos eficiência. Porque você não sabe quanto você está aplicando de água. Você abre o registro e vai assistir lá né? Vai Sei tomar lá, banho enquanto tá vai molhando. tomar banho quando tá molhando, vai assistir Jornal Nacional, sei lá, fazer alguma coisa. E tá lá a irrigação torando em alta. A irrigação para paisagismo, ela liga e desliga no momento correto, para atender a demanda hídrica da cultura, caso você fazer um manejo antes. E o que acontece? Em 2 anos, eu falo um payback, no mínimo 2 anos, você tem esse dinheiro de volta que você investiu para automatizar. Olha, muito interessante o cálculo. E funciona muito bem, isso é ciência mesmo, funciona muito bem isso aí. Olha aí, muito. E hoje em Barreiras, você falou que ainda é algo mais escasso, né? É fazer um projeto de irrigação, mas já há uma crescente em relação a isso? Muito, muito. Antigamente aqui não tinha, por exemplo, tem alguns lugares que você já vê irrigação, por exemplo, Parque das Águas ali, né? Você já vê irrigação. Antigamente você não via isso em praça pública, você não via era mais difícil, mas em Barreiras teve uma crescente muito, muito legal. As pessoas começaram a abrir a mente mais sobre isso. Muitas pessoas que, inclusive, vieram de fora, de outras regiões que as pessoas têm a cultura de irrigar,
E aí chega aqui em Barreiras, vê um calorzão de 40 graus, setembro, um calor desgramado, só porque as pessoas não querem irrigar. E aí traz essa cultura para a região e melhora, né? Incrementa na região. Agora, Luiz Eduardo, bem mais, viu? Eu acho muito legal. Luiz Eduardo, são 100 quilômetros mais distantes da minha vida, que eu já vi. Lá, eu brinco assim, por quê? Porque o pessoal de Luiz Eduardo, não fazendo uma diferença, né? Mas em Luiz Eduardo as pessoas têm a cultura do Sul, né? Então eles entendem muito, não tem como explicar. Condomínio, por exemplo. Quase 100% das casas dos condomínios lá são irrigadas. Ah, mas é porque é alto padrão? Não, porque tem cultura. Porque muitos deles fazem a casa, aí, pô, eu vou fazer irrigação. E aqui é um pouco mais demorado, mas está começando a pegar. Então, não seria essa falta de informação, assim, das possibilidades? Como é que você... Porque, assim, a pessoa, quando ela vem, igual a gente está fazendo, ela vem, ela traz uma informação, ela já traz algo, ela fala assim, quando eu chegar eu vou aplicar. Então, aqui talvez seja isso, né? Não, talvez é preciso disseminar mais essa ideia de irrigação, né? Talvez seja essa a questão, né? Ainda mais Barreiras está num nível de construção muito grande agora, né? De Aqui, Barreiras é uma cidade mais vertical. vertical. Mais vertical. O Luiz Eduardo é uma cidade mais horizontal, mas aqui eu não sei exatamente quando que deu esse ápice aqui na região para irrigação, mas esses últimos 5 anos para cá, eu digo que cresceu muito e as pessoas estão começando a olhar diferente. Mas te respondendo, sim, falta isso. Inclusive, é uma das minhas lutas mostrar para as pessoas que existem isso, porque a culpa não é da pessoa, a pessoa é leiga, né? Muitas das vezes ela bota no Google lá irrigação, aparece um pivô central, entendeu? Tem gente que não sabe que tem como colocar algo que sai do solo, irriga, depois volta e aí o paisagismo tá lindo. Tu já deve ter visto aquela mangueirinha furada, aquela mangueirinha furada lá aquilo é agrícola, sabia disso? É agrícola, aquilo lá você coloca entre um canteiro e outro, na hortinha lá da tia Maria, e aí bota, estende aquela, e aí para isso funciona muito bem. Para paisagismo não. Como eu falei, paisagismo é o principal, né? A irrigação é coadjuvante, tem que ser escondido. Você fez agronomia, né? Você falou que fez agronomia. Isso é algo que se ensina na universidade ou você precisou realmente sair para você descobrir? Desculpa aí, meu professor de irrigação, eu acho que nem ele sabia que existia irrigação para paisagismo. Eu acho que ele não sabia, não ensina. Não sei, assim, ensina, claro, conceito hidráulico, conceito como funciona, mas na prática mesmo não dá ideia para a pessoa sair da agronomia entendendo o que é realmente irrigação. Porque hoje as Barreiras têm é um polo universitário, né? A gente consegue perceber a diferença. Curso por exemplo, de arquitetura. E aí a gente começa a ver que as pessoas elas estão mais preocupadas com as construções, com as reformas. Quando vai se fazer uma reforma, quer fazer um projeto até de fachada, qualquer coisa mais simples, porque a cidade vai ganhando isso, né? Então, se um curso de agronomia começasse a trabalhar isso, provavelmente o impacto na cidade ia ser o mesmo que a gente tem hoje em relação aos outros cursos. Parabéns pelo que você falou, exatamente isso. A gente precisa disso na região. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta que vai mais ou menos responder o que você perguntou. Você pega uma faculdade, quantas tem irrigada? Já dizem, grama tem demais, nenhuma. Então, mais ou menos já responde o porquê. As pessoas não têm cultura ainda. Mas isso é dever nosso, como digo, nosso caso da Lavoura Jussama, como distribuidor. E como distribuidor Rembrandt no Oeste da Bahia, é dever nosso fazer isso. Eu já dei muita palestra aqui em Barreiras, Luiz Eduardo, e a Jussama tem essa cultura de ensinar, mostrar. Inclusive, a gente vai fazer um curso de irrigação no dia 21 de março, a gente vai lançar isso em card, mas é dever nosso fazer isso, né? Palestras, dias de demonstração e tentar trazer para a região, agregar mais para a região oeste da Bahia. Você falou sobre o Parque das Águas, né? Que é hoje a vitrine dos bairros de Barreiras. Todo mundo vai lá ver, né? Como é que tá funcionando. Vocês fizeram o projeto lá, foi? Lá a Praça 1, eu fiz o projeto de irrigação da Praça 1 e as outras etapas, né, junto com a Rembrandt,
fizemos o projeto de irrigação lá. Ela é um exemplo, né, de case de sucesso de irrigação. Tem um lago também muito legal lá. Tem um lago, aquele lago é todo feito num projeto, assim. É muito, muito legal. E aí você pega um gramado lindo daquele, inclusive eu estava lá hoje, tinha uma mulher tirando foto, né, de noivado, de casamento. Chegando lá é ponto. É ponto, né? Tá vendo? Aí irrigação tem uma participação social para a vida das pessoas. Porque se não tivesse irrigação, a grama estaria seca, né? E aí tá lá, tudo bonito e funcionando. É isso mesmo. Ah, isso é muito interessante. Gostei dessa ideia. Vitor, também dá para se trabalhar, já que a gente está falando de irrigação, vamos falar bastante de irrigação aqui, né? Praças públicas, você conhece praças que foram feitas no sistema desse? Porque normalmente se faz, se molha, né? Por exemplo, que a gente vê muito em cidades são os carros-pipas que molham as áreas Muito verdes, legal. né? Então, daria para ser um trabalho nessa forma, né? Com certeza. Ó, eu já vi muitas cidades que têm praças irrigadas. Aqui ainda é você lembra, não sei se você já ouviu falar da Praça do Avião lá em José Eduardo. Já ouvi falar. Aquela praça irrigada. Uhum. Você pega a imagem do mapa no mês de setembro, um mês mais quente e tal, você vê que lá tá verdinho, o restante tudo seco, aquele aspecto feio. Isso é algo que nós deveríamos ter como cobrança nos políticos, principalmente. Pô, se tem uma praça linda lá, por que não colocar um paisagismo legal? Isso melhora muito. Você vê Barreiras como é que tá mais bonita, né? Depois que começou esse paisagismo. Mas observa, o caminhão-pipa, além de gastar muita água, aquela água em excesso agride a planta. Muitas das vezes mata as flores, porque é um tufo de água, né? Como dizem, entre aspas, um tufo de água. Aquele volume lá pode matar a planta. Mas tem algumas soluções para isso quando não se tem muito recurso, né? Irrigação, se tratando de obras públicas, às vezes fica muito caro. Então, olha que ideia interessante. Se você tiver uma rotatória e não conseguir abrir um poço, levar água até lá, o que é que você faz? Você monta um sistema de irrigação, coloca um ponto de engate rápido, chega com um caminhão-pipa e liga o sistema de irrigação. Olha. Então você sai daquela agressão. Não é o perfeito porque não fica automático, mas você coloca o caminhão-pipa para fazer uma irrigação. Você sabe quanto que aplicou de água. Você dá uma solução, né, para isso. Contudo, não é o mais interessante. É uma solução, mas não é mais interessante. Mais adequado mesmo seria ver uma praça igual a Praça do Avião, que é tudo irrigado, muito dá um aspecto bonito, não tem o que falar. Eu acho que você acabou de responder algo que eu ia te perguntar, que é como numa casa, o ideal é você fazer da base, né, para não ter quebra-quebra, o que seria a solução no caso de uma avenida que já está pronta, né, que não tem como fazer um quebra-quebra ali, talvez, mas e aí você acabou falando dessa solução aí, de chegar com o carro-pipa e fazer a irrigação. E o carro-pipa atrapalha muito, né, o pessoal andando e xingando o cara, coitado. Coitado do cara, não tem nadinha. Mas tem duas, em frente ao posto ali, Poço Sabá, se não me engano, tem uma rotatória ali que o caminhão-pipa chega perto do posto ali, engata, a irrigação funciona, ele não precisa descer do carro, ele só liga e engata. Eu acho que aquela saída ali para Piauí também é assim. Então tem algumas praças aqui, tá começando a ficar legal. Que legal, Barreiras aí, ó, gente. Barreiras Por tá isso dando que Barreiras show. tá mais bonita e realmente a cidade fica muito mais bonita, né? Eu sou apaixonado aqui, né? À toa que eu vim para cá e não quero sair mais. Não, fica muito mais bonita a cidade. Você fez, além de você trabalhar lá com seu pai e tal, o que mais você fez? Você tem hobby? Tenho, cara, um abraço, tia Alda, natação. Natação é a minha paixão. Bom, mas além de natação, do esporte, que é o que mais me conecta, eu toco também, toco violino, violão, toco sax, toco um pouquinho de alguns instrumentos aí. Já fazia piada. O cara é muito fino para trabalhar com irrigação. Mas tudo bem. Como é que foi parar? Como é que você. Tem músico na família? O que foi? Cara, a minha família, todo mundo é músico. Meu pai toca violão, meu irmão toca clarinete, meu irmão toca violino. E aí, quando eu saio de casa com 13, 14 anos para
Eu até me emociono falar disso porque, nossa, eu saí de casa muito cedo, sabe? Saí com 13, 14 anos para estudar, fui para Catoas, 70 quilômetros de Salvador, e muito cedo. E o que acontece? O que me conectava com minha família era a música. Então eu comprei um violãozinho lá e começava a dedilhar, aprendi a tocar. E eu, por não ter muita condição, eu ia para casa de 6 em 6 meses, então eu ia 2 vezes no ano. Inclusive, minha mãe, muita saudade de mim, às vezes não me via por um ano, a depender da situação, né? Então, a forma de desligar de tudo isso era a música. Aí eu tocava muito, saxofone, violão, e enfim. E aí eu comecei a gostar desse universo de música. É legal demais, eu sou apaixonado em música. E aí hoje você continua tocando? Ou Hoje, eu não tá tendo tempo? não, continuo tocando também. Tem que tocar, não pode parar, não. Eu sou apaixonado em música também. Música e irrigação pra mim é tudo. Rapaz, É, tá vendo? Olha que coisa, o cara tá lá na irrigação, tá lá, mas tu canta também não, né? um pouquinho. Tem uns vídeos meus lá no perfil do Instagram que eu canto um pouquinho, mas não sou muito bom em cantar, não. Mais ou menos. É melhor molhando planta. É. Aí tá vendo cada um do seu quadrado. Eu nem molhando e nem cantando, mas tudo bem. É, porque hoje você falou o seguinte, ó, a Jussama ela é distribuidora, ela tem a marca, ela tem os produtos aqui. O que mais, além de ser uma distribuidora, o que mais tem na Jussama que faz com que ela se tornasse um melhor lugar para se fazer um projeto de irrigação hoje? Ó, legal a tua pergunta. Primeiro, projeto de irrigação. A gente usa o que tem mais tecnologia para fazer o projeto. A gente usa drone, um chamado ortofoto. A gente pega o drone, faz o mapeamento da sede de fazenda, enfim. E em cima dessa imagem real, a gente faz o projeto de irrigação. Então, já começa por aí. A gente tem uma importância social muito grande na região oeste da Bahia. Por quê? Porque como a gente é distribuidor, o nosso dever e obrigação é fomentar o mercado de irrigação. Então, esse momento aqui, por exemplo, a gente está fazendo exatamente isso, alavancando o tema irrigação para a região oeste da Bahia. De que forma? O próprio podcast, aulas em faculdades e treinando montadores para fazer irrigação. Tem inúmeros aí que a gente mostra o mercado de irrigação. Vou dar um exemplo para você. Tinha um cara que trabalhava só com engenharia civil, ele era construtor. E aí o cara tava lá numa obra, fazendo uma obra do Sidney, e aí esse cara, o Sidney viu o talento nesse cara. Falei, cara, por que você não monta irrigação? Pois nada a ver, né? Um cara monta e constrói casa e vai fazer irrigação. Mas por quê? Porque ele viu o talento nisso e o cara, muitos anos atrás, trabalhou com isso. E aí o Sidney fala assim, cara, tem uma oportunidade para você montar uma irrigação em tal lugar. Ele fez, conseguiu montar e hoje só trabalha com irrigação. Olha, mudou a Então, é vida de isso. alguém. Mas para resumir, a gente é distribuidor, a gente oferece os produtos para as revendas, para os montadores, e esses montadores é quem faz a instalação na sua casa, na sua residência. Muitas das vezes você nem tem contato com a Jussama de forma direta, às vezes é com o próprio montador. Então, o nosso dever é esse. Mas os montadores são da sua empresa ou não? São Não, autônomos? não, porque as pessoas até me perguntam, mas Vitor, por que a Jussama, a Casa da Lavoura, não abre a empresa? Porque eu estaria concorrendo com o próprio mercado. Porque se eu abro uma montagem, as pessoas. Eu não ia abrir, eu não ia ter vários membros fazendo irrigação. Então, vou citar um exemplo. Teve um cara também que trabalhava com obra em altura, ou seja, consertando telhado e tal. O Cid, novamente aí, Cid é um dos diretores, o cara é captador de pessoas. O cara é incrível. Vai de Hunter. Amigo meu também, um abraço, Cid, também pra você. E aí o cara viu, o cara trabalhando no telhado, falei, cara, esse cara é muito doido. O cara monta trabalho em altura, reformando o telhado, um trabalho absurdo. O cara vai montar a irrigação, é muito mais fácil. O moço chamou o cara para reunião, e aí vem a questão do projeto. Os clientes muitas vezes fazem o projeto com a gente indica o montador vai lá e executa. E aí o cara viu a oportunidade e falou, cara, será mesmo? Cara, acredito, o cara hoje também só vive de irrigação. E se tu chegar para alguém que tu conhece que tem uma chácara ou alguma coisa e falar assim, cara, eu preciso de alguém para montar a minha irrigação lá amanhã, você vai ter que ficar na fila de espera.
Nossa. É assim, não tem, falta, é um mercado em ascensão ainda. Tem poucas pessoas que trabalham na área de montagem. E o crescimento, hoje, por exemplo, a gente pode ver barreiras crescendo de uma forma verticalmente, mas os prédios hoje, quando eles são lançados, eles têm um jardim maravilhoso, ou seja, além disso, as casas, os condomínios, que nós estamos vendo agora, tem condomínios lá no Parque do Riviera. Olha aí, ó, aqui, ó, eu falando aí. Um abraço um pouquinho aí. Então, o que que acontece? Então, são várias possibilidades de trabalho. Se hoje tem fila de espera, imagine quando a cidade começar a crescer mais, imagine quando as pessoas começarem a procurar por isso. Exatamente. É preciso fazer mais curso, pô. Aí você me... Eu fico incomodado, porque a gente parece que faz muito e ao mesmo tempo faz tão pouco. Porque se você chegar hoje, quero fazer uma irrigação em minha residência, você tem que esperar 2, 3 meses, falta profissional da área. Inclusive, quem está ouvindo o podcast quiser experimentar como é o mundo de montar irrigação, vai na Jussama, procura meu Instagram, manda mensagem lá e a gente vai tentar ajudar. Porque é um mundo muito grande. Eu até parabenizo algumas pessoas da área de construção, porque já está começando a abrir a mente para isso. O Quinho, por exemplo, conhece a Rimburg, conhece o Maurício, são amigos, né? E eles sabem da importância da irrigação para o empreendimento. Né? Tem que saber, na verdade, para ajudar a cidade a ficar bonita. E fica mesmo. Fica linda. Você tem uma ideia de quanto aumenta o valor de um imóvel, ele sendo irrigado dessa forma? Ou você não parou ainda para pensar? Tem alguns estudos que fizeram sobre quanto custa uma casa irrigada. Lá em Luiz Eduardo já é comum se vender casa irrigada. Já dá um exemplo aqui dos condomínios no Royal, né? Royal Park, Royal Garden, geralmente os construtores entregam a casa irrigada. Mas eu digo que deve dar um incremento de no mínimo 10, 15%, no mínimo. A depender da irrigação até mais. Porque, vou dar um exemplo. Se você chega para um cliente e fala, vou te vender uma casa de 1.200.000 sem irrigação, e para uma pessoa, vou te vender uma casa por 1.350.000 com irrigação, pode ter certeza que ele vai pagar 150 mil a mais para não ter dor de cabeça. Porque não é o financeiro. É você ligar a irrigação no final do dia, tomar um vinho com as crianças, com aquela umidade da irrigação, olhando... Né? Assim, muda a vida da pessoa. Né? Aproxima a família. É incrível isso. E não vai ter briga com os filhos, né? Porque mandar vai molhar as plantas. E sabia que os cachorros adoram as pessoazinhas? Você vê, você ligar umas pessoas e subir lá, os cachorros vão em cima e brinca, inclusive dá um dinheiro para manutenção retada. Que eles devem morder, né? Tá vendo aí? O cachorro gosta, mas a galera que vende material gosta muito mais. Com certeza. Muito bom. Outra coisa, como você já falou, vocês não executam, né? Vocês apenas fazem o projeto. Isso é muito interessante porque às vezes as pessoas podem procurar vocês para o projeto, né? Para executar o serviço, né? A gente está falando que a Jussama faz, o grupo Jussama faz, e as pessoas podem achar assim, não, eu vou lá para fazer tudo. E outra coisa porque... Muito comum isso. O pessoal que está assistindo, que quer se tornar montador, procure logo. Por quê? Porque imagine se você tem pressa de construir e vai esperar 3 meses para montar. E se você não planejou isso antes, né? Você não vai querer parar a sua obra para fazer um processo desse. E não é só irrigação, tem que ter a planta também, o projeto de paisagismo também é importante. Inclusive, Lorena me ajuda muito nisso. É uma paisagista aqui de Barreiras. E ela faz muito isso, me entrega o projeto dela e lá tá qual planta que é. Então, eu que sou agrônomo, eu amo isso. Por quê? Porque dentro de uma casa, de uma residência, existem inúmeras plantas com diferentes necessidades hídricas. Então, uma palmeira uma palmeira adulta, ela consome muito mais água do que uma plantinha daquelas que ficam próximo ao muro. Então, tem que aplicar mais água ali. Então, ela me entrega isso, é muito, muito bacana. Projeto, paisagismo e de irrigação. Aí você tá no céu, você não vai ter dor de cabeça. moção, agora você me lembrou do negócio, as plantas. Né?
É, Porque você tem que escolher antes quais as plantas que você vai usar. exatamente. Você tem que procurar qual planta você. Nós estamos falando de gramado. Gramado é uma coisa. Agora, quando você. Aquele paisagismo mais robusto, tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto. Só que a gente não faz isso, né? Aí são as paisagistas. É, porque depois você escolhe depois, né? A planta que você vai ter em casa. Você É, vê na casa de alguém, escolhe aquela planta, não sabe. exatamente. Porque, ó, pra você ver como é que um negócio é interessante. Aí você contrata a irrigação, né? Você fala, pô, eu fiz a irrigação, tô no céu agora. Aí instala a planta morre. Mas por que morreu? Porque o cara às vezes botou um sistema de irrigação para gramado, bota uma palmeira no meio da barreira física, e aí a grama do outro lado não é irrigada. Então tem que ter o cuidado, pelo menos, de procurar uma paisagista para fazer o projeto de paisagismo também. Ah, então, olha, rapaz. Porque eu coloquei, eu gosto de planta, né? Aí eu comprei uma planta lá pra casa, coloquei esse jardim de inverno, e ela não se adaptava. Por causa que não tinha. Depois eu descobri que é porque tinha pouco sol pra ela. É, tem planta de sol, meia Aí eu coloquei sombra. ela no sol. Morreu. Não, Não. não, lá ela funcionou. Ela passou a ter cor nas folhas que ela tinha quando eu comprei e outra não tinha. Ela ficou muito verde. Ela ficou muito verde, foi ficando muito Entendi, fina a entendi. folhinha. Aí lá não, ela engrossou a folha, aí ficou amarela, assim, as cores. Aí eu falei, ah, então era aqui. Mas demorou um tempão, pô. Não, tem planta. Eu também, apesar de ser agrônomo, a agronomia é um mundo de informações. Tem vários nichos, né, dentro da irrigação, dentro da agronomia. E eu fui entender um pouquinho de planta agora também. Falar, Vitor, eu quero fazer uma parede verde e quero saber qual planta eu uso. Hoje ainda não sei fazer, não sei dizer isso. Porque tem planta, tem a jiboia, tem a samambaia, tem a planta de sombra, tem a de sol. E o engraçado é que o Cid, um dos diretores, ele sabe mais que eu. Ele não é agrônomo, não tem informação em agronomia, mas entende mais, porque é curioso e gosta disso, né? Mas é legal, você tem que entender um pouquinho de planta para pensar na irrigação depois. É, o simples fato de você querer ter uma planta em casa, né? Você já tem que ter esse entendimento imagine para você fazer um projeto. Porque às vezes a gente entende muito, porque, por exemplo, é, já que a gente está falando de profissionais e áreas específicas, você contrata um designer de interiores e ele Uhum. vai escolher as plantas. Aí eu já vejo Exatamente. muito em Barreiras acontecendo isso. Você também já deve ter visto. E Exatamente. a Você, planta morre. você tocou num ponto muito importante. O arquiteto, por exemplo, não tirando o mérito do arquiteto, alguns, inclusive a Lorena é arquiteta, mas alguns não têm esse cuidado de pelo menos pesquisar se a planta é de sol, de sombra, qual o consumo hídrico dessa planta, e aí faz isso e acaba depois tendo um retrabalho, né, de procurar uma planta diferente, enfim. Mas é muito comum mesmo. Olha, então são várias situações que para se ter uma casa bonita, para se ter um paisagismo bonito e admirar só eu admiro demais. Eu olho para casa, assim, eu olho para o jardim e fico admirado assim sobre todo esse projeto, né? Mas a gente tem que ver que existe toda uma ordem para se ter isso, né? E eu não sabia. A maioria das coisas que você está me falando aqui, eu nunca passou pela minha cabeça, eu nunca entendi que pudesse ser feito dessa forma ou entender dessa forma. É um mundo muito. Na verdade, é um mundo de informações. Se eu te falar que, por exemplo, irrigação utilizado em campo de gramado sintético e gasta mais água do que o gramado natural, você vai explodir a cabeça. Você vai falar, cara, como? Como? Pois é, Né? como? Vou dar um exemplo. O Fred, que é um dos meus mentores, é da Rimbush. O Fred, ele visita os campos de futebol do país, inclusive fora do país. E ele fala que os campos de treinamentos, geralmente alguns são society, né? Palmeiras, talvez, não lembro aqui. Mas por ser de grama sintética e os jogadores jogando durante o dia, a temperatura no gramado sintético aumenta muito. E aí o cara entra com a chuteira lá, acredite, ele falou isso pra mim, que às vezes bota uns baldes de água, aqueles baldão com gelo, porque a chuteira esquenta tanto, chega a algum momento derreter. E aí enche no gelo e depois volta para treinar de tão quente que fica. Então aí entra a irrigação. A irrigação ela é para diminuir a temperatura do gramado sintético. Só que observe, se eu tenho que diminuir a temperatura, eu tenho que irrigar praticamente todos os aspersores ao mesmo tempo.
Sim. E aí o custo eleva, porque eu tenho um tubo de PVC que tem que ter maior admissão de vazão, eu tenho que ter uma bomba mais robusta, e aí o custo vai lá em cima. E é parte de energia, né? Ah, é outra coisa, energia, gasta absurdo de energia. Inclusive, vocês não sabem disso, mas irrigação também é utilizado em grama sintética e gasta mais água, fica mais feio e não é legal. Eu utilizaria gramado mesmo. Fica a dica. Olha. Ó, a gente já está passando pelos projetos aqui. Daqui a pouco a gente tem aí tem que ter um projeto elétrico, tem que ter um projeto. Tudo faz parte da questão. Mas vocês, Jussama, o grupo todo só oferece a parte de irrigação, né? No caso do paisagismo. A gente, principalmente em Luiz Eduardo, a gente está abrindo como se fosse uma nova loja lá que tem adubos. Então, a ideia é tentar fornecer o máximo de produtos possível para o cliente, né? Na Jussama, a gente tem steel, tem branco, Jussama Motores e Ferramenta. A Casa da Lavoura, que é a outra loja, é sistemas de irrigação. Então, a gente, na verdade, oferece tudo para o cliente. Na verdade, é menos serviço, né, operacional, é mais produto. Mas lá em José Eduardo, esse ano a gente vai lançar adubos, então o cara compra a irrigação, compra o adubo, a planta também não, é demais, né? Quase tudo, né? E a mão de obra, a gente tem parceiros especialistas em montar irrigação que faz isso. A única parte de serviço que vocês têm são os projetos ali. Então, tem mais coisas também. Por exemplo, a gente tem capacitação técnica, ou seja, você pode me contratar o engenheiro agrônomo da Jussama para dar um curso em uma fazenda de como operar o sistema de irrigação. É um dos serviços. A gente tem um plano de manejo. Você contrata, por exemplo, durante tanto tempo para você cuidar do manejo de irrigação daquela lavoura. Porque nós não trabalhamos só com paisagismo, com agrícola também. Então, nós temos capacitação técnica, projeto e tem outra também que eu acabei esquecendo aqui, mas é nesse sentido, de treinar pessoas e vender projetos de irrigação. Irrigação. Lembrei, mapeamento também. A gente consegue fazer um mapeamento da sede de fazenda, da casa. Consegue também. Então aí quando você vai para a parte agrícola, vocês, qual sistema de irrigação vocês têm para a parte agrícola? Todo? Menos pivô central. A gente já fez, aliás, a gente faz projeto de coco, irrigação de coco. Inclusive no meu Instagram tem uns vídeos lá muito legal do Pedreira Vitor, né? Você vai ver uma irrigação de coco, um cliente muito legal que ele plantou. Começamos do zero mesmo o projeto. Plantou mais de 150 hectares de coco. Mas você acha que está na praia, aquela imagem linda. Tá vindo o cacau aqui para a região. Um abraço até para o Moisés Schmidt aí, que foi o cara que junto com o Antelmo... Eu tô curioso por esse cacau na nossa região. Vai, conta aí, velho. Cara, isso o cacau aqui o Antelmo e o Moisés são os grandes precursores de trazer isso para a região, junto com alguns consultores como Thales, Marcel, enfim. Mas como é que surgiu isso? O Antelmo ele já havia plantado o cacau aqui na região, feito alguns experimentos. E aí ele precisava de alguém que olhasse com um olhar mais atrativo para a cultura do cacau. Porque quando se fala em cacau, para você ter noção, o cacau lembra o quê? Sul da Bahia. Sul da Bahia remete a cacau chamado cabruca, que é aquele cacau plantado na mata, produz 20, 30 arroba por hectare e não tem produtividade, né? Quase que um extrativismo. Quando o Antelmo mostra isso pro Moisés, Moisés é muito inteligente, ele vê com outros olhares, Moisés Schmidt, ele entende que aquilo ali vai agregar muita coisa na região oeste da Bahia. Por quê? Porque existe um fungo chamado vassoura de bruxa. E esse fungo nas regiões mais frias, ele acaba com o cacau. Ele, ser mais prático, ele mata o cacau em determinado momento, diminui a produtividade. E aqui não. Aqui não tem isso. Aqui é quente, então o fungo não se prolifera, né? E aí aqui na região ele viu isso. Pô, cara, aqui tem água à vontade. Aqui nós temos condições edafoclimáticas para isso. Por que não trazer o cacau para cá? Aí vem outro detalhe. Falta o quê? Muda adaptada para a região. Aí o Moisés vem com o seu brilhantismo e fala, cara, por que eu não junto com os caras técnicos e coloco um cacau que se adapta à região? Aí ele abriu a BioBrasil Mudas e hoje ele está
produzindo uma tecnologia, uma genética oeste da Bahia. Olha que legal. Muito legal. Cara, muito Cacau legal. oeste da Bahia. Isso aqui não tem... E a produtividade que sai de 30 para 200, 300 arroba E você faz por todo esse hectare. processo, ele vai ser irrigado. Então, aí entra também irrigação agrícola. A irrigação agrícola, aí já temos vários tipos de situações, mas muito parecido também com o conceito de irrigação para paisagismo. Tem que ter manejo, tem que ter um controlador, tem que ter uma válvula, mas se imagine só em larga escala. Só isso, a diferença é essa. E ao invés de as pessoas saírem do solo, é claro, ficam na superfície, porque senão fica muito caro, né? Mas a gente hoje fez o maior projeto de automação com IVM da América do Sul, lá na fazenda do Grupo Schmidt, como é que funciona, para você ter ideia. Eu não comentei que a válvula funciona como se fosse um registro elétrico. Sim. Eu tenho que mandar um cabo para essa válvula. Se eu tiver 100 hectares e tiver uma válvula por hectare, eu tenho que mandar 100 fios para abrir e mandar o comando elétrico para abrir e fechar a válvula. A Rembrandt inventou uma tecnologia que eu mando apenas um par de cabos e conecto em todas as válvulas. E aí eu faço a minha irrigação. A instalação mais rápida e eu irrigo as válvulas em simultânea, 8 válvulas, 4 por vez. Mas qual o diferencial? A tecnologia você consegue acessar remotamente 100 hectares, está na palma de sua mão, e você não tem mais do que um par de cabos para instalar. Você imagine várias bobinas, caminhões chegando de cabo, não tem mais isso. Então Moisés agregou tecnologia de irrigação, agregou tecnologia genética, enfim. E o que é que vai melhorar para a região oeste da Bahia? Vai trazer trabalho, né? Um social muito, muito forte, traz trabalho, o cacau, né? O chocolate, enfim. E acho que um dos mais importantes é trazer emprego também para a região. Porque muda completamente, né? E assim, traz um crescimento para a região na parte agrícola. Imagine a gente no Oeste produzindo cacau. Cacau. E muito mais, as pessoas não sabem, mas muito mais, produz muito mais do que em outras regiões do país. Do país. Isso é fantástico. A tecnologia é algo que tem alterado, né? Não só a vida das pessoas no nosso dia a dia, mas ela tem alterado lugares, assim. Quando você vê ela bem aplicada, você vê a tecnologia dessa forma, você consegue entender o crescimento social, o crescimento produtivo. É uma alteração. Você muda a visão daquele lugar, né? Então, e empresas, quando elas têm essa visão, quando elas trazem isso, por exemplo, quando vocês falam da sua empresa e tudo isso que ela pode oferecer para a região, né? Então, vários empregos, montadores, insumos, produtos, tudo isso um projeto tão grande desse, né? Então, você vê o quanto é importante uma empresa pensar grande. Justamente. Isso que me fez brilhar os olhos para o grupo. Quando eu tinha lá 18, 19 anos, eu vi isso, apesar de muito novo. E foi o que me fez entrar no grupo societário da empresa e que até hoje eu tenho um maior apreço às pessoas que estão na diretoria e os meus colegas de trabalho. A Bruna, por exemplo, do marketing, envolve outras situações também, mas muito inteligente. Você pega o contexto das pessoas que estão ali dentro e deu força para pensar a região oeste da Bahia. Você pega as pessoas que estão aqui inseridas, grandes nomes, né? Na construção civil, você pega o Quinho, você pega as pessoas como Moisés Schmidt da vida. Isso agrega a região de Barreiras, Luiz Eduardo. Vou citar um exemplo aqui para você entender a importância da Jussama na região. Imagine 100 hectares, vocês têm ideia de tamanho de área? Se você medir campo de futebol, fica mais... 100 hectares deve dar mais ou menos eu vou colocar aqui uns 200, 300 campos de futebol, mais ou menos. Não sei, eu iria fazer a conta aqui, mas imagine 300 campos de futebol, aqueles oficial. Imagine que cada campo de futebol desse eu tenho um setor de irrigação, eu tenho que ligar um por vez. Imagine que dê um problema hidráulico e você tem que descobrir como é que é esse problema. Romper um tubo. Antigamente, como é que se faria isso? E, infelizmente, ir para o campo, cavar, abrir, descobrir, tentar, enfim, até se descobrir, talvez mais de uma semana para tentar entender o que estava acontecendo. Hoje, o que a gente tem?
A gente tem um controlador que te dá a informação se está ou não funcionando essa válvula elétrica no campo, qual a corrente, qual a tensão dessa válvula. E se tiver algum tubo rompido, existe um sensor de fluxo que avalia se o tubo, se aquele setor está com mais ou menos vazão. E aí se tiver com mais, você vai no problema. Você vai naquele campo de futebol, no campo de futebol 10. Você não vai nos outros 29. Você vai naquele número 10 ali, para resolver o problema. O setor da válvula 9 não está abrindo. O controlador vai te falar, o setor da válvula 9 não está abrindo porque tem algum fio rompido. Eu lembrei de uma coisa agora. Agora me fez lembrar de uma coisa. Tá, vamos supor. Cara, eu irriguei minha casa. Aí você falou, problema aí. Deu um problema na irrigação. E aí, cara? Como que é que funciona? Tem uma garantia? Porque vou ter que tirar as plantas todas. Dá para fazer isso aí no sistema desses? Também. Não sei se, eu acho que as pessoas não sabem disso, provavelmente não sabem. Toda a tecnologia da irrigação agrícola surgiu, toda não, quase toda, surgiu no paisagismo, através do Golfe. Golfe hoje é o que tem mais tecnologia de embarcada no mundo. Você fala assim, qual a Fórmula 1 da irrigação? É o Golfe, não o pivô central, é o Golfe. Porque eu controlo cada pessoa é uma válvula. Então eu controlo cada pessoa. E quando você trata de uma residência, toda a tecnologia que tem embarcada no agrícola, eu tenho até mais, às vezes, numa residência. Por quê? Eu já tenho um controlador. Eu já faço acesso remoto investindo mais 600, 800 reais para comprar um link Wi-Fi. Posso estar falando um preço errado, mas é mais ou menos isso. E eu tenho um sensor de fluxo também. Eu tenho um controlador de mais ou menos R$ 1.400 que eu consigo ligar a um sensor de fluxo e eu avaliar se tem os mesmos problemas que eu citei, um exemplo agora no agrícola. Então não são mundos muito distantes, não é uma coisa muito cara, é uma coisa que existe e está próximo da gente. É o que você comentou aquele momento. Falta, na verdade, informação para as pessoas. Então, se quebrou um bocal de aspersor, que é muito comum, no jardim, aí você tem as peças de reposição para isso. As peças têm garantia, te respondendo. O controlador tem garantia de 3 anos, as aspersores geralmente têm garantia de 5 anos. Dar 5 anos no produto tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Para dar garantia. E tem os montadores, que são peças fundamentais para fazer as manutenções, para fazer os ajustes finos. Porque quando se monta a irrigação, existe um tempo de maturação ali. Não é assim como uma casa, por exemplo. Quando você entra dentro de uma casa depois de construída, você começa a perceber detalhezinho que dá para você ajustar. Uma lâmpada aqui, uma argamassa ali que está... Né? Tem a irrigação da mesma forma. Você monta, espera um tempo de maturação e depois pode surgir ali os problemas. Umas pessoas que o cara chegou com uma maquininha roçando e quebra, enfim. Porque aí tem até um cara que vai cortar a grama, né? Esses caras dão trabalho, velho. Não tem um curso para cortador de grama, não? Devia ter. Não, é porque você bota o sistema desse, o bichinho baixa ali, fica ali embaixo, o cara subiando ali, e aí? Você sabe, inclusive, você falando nisso, você sabia qual é a maior causadora de mortes em palmeiras, aquelas palmeiras grandes que você vê secando? Uhum. Você sabe o que é? É dilaceração da planta. É o cara que vai cortar a graminha lá de R$10 metro quadrado do lado e corta a palmeira. Só que detalhe, ele pode ter cortado a palmeira anos atrás. E aí a palmeira ela vai crescendo, e aquilo ali é uma porta de entrada de fungo, doença, ela vai crescendo, vai perdendo força. E aquilo ali, no final das contas, vai enfraquecendo a planta. Em resumo, depois ela vai ter uma morte súbita. Aí o cara chega lá e fala pro o cliente lá, o dono da casa, a planta morreu de morte súbita. Do nada ela morreu. Do nada a palmeira morreu, assim. Do nada. Na verdade, ele provocou isso há muito tempo atrás. Porque a gente vai ver que não é só um ponto, né? A gente já falou de vários pontos que estão ligados ao mesmo processo de ter uma casa bonita com paisagismo. E agora eu me lembrei desse fator que é o jardineiro. Porque você se preocupa com todo esse processo, deve se preocupar também com quem vai fazer aquilo ali, porque senão vai cortar tudo.
E essa galera briga, viu, entre eles. Montador de jardineiro geralmente dá uma intrigazinha, porque o cara bota planta, o cara chega em irrigação, quebra a planta e vice-versa. Mas, brincadeira à parte, o cara que planta o jardim, ele é muito importante. Mas tem que ter uma interação ali, porque senão, se chegar em momentos diferentes, inclusive tem que ser em momentos muito próximos ali. A instalação do jardim com a instalação da irrigação. Se possível, né? Quando se trata de igual você comentou, de um jardim mais robusto, né? Uma palmeira. Então, o cara bota uma palmeira lá, depois o cara chega em irrigação, tira a palmeira e bota o tubo embaixo. Aí... Ei, você já passou por alguma situação assim, engraçada, trabalhando com irrigação? Cara, eu não tô lembrando agora aqui, mas várias situações estranhas, né? Em irrigação. Por exemplo, ligar um sistema de irrigação, sai um sapo lá das pessoas, sai uma cobra. Mas no momento que eu lembro de engraçado, cara, não, mas Você conhece? já passei uns perrengues. Por exemplo, foi o cara ligar o sistema de irrigação e o jato de água ir na cara do cliente. Já aconteceu umas coisas bem loucas assim, mas é sempre coisa fácil de relevar, né? E não chega aquela galera que sempre sabe tudo, tipo o cara que irrigou a chácara dele. Você chega lá e ele fala, não, você não sabe disso, não. Não, é engraçado. Viu? E você tem que levar numa boa, né? Mas tem muito isso. O cara que tem chácara irriga lá e fala, não, pra que essas pessoas molhando o pé no pé? Não precisa, tem que botar mais... E aí, no fim das contas, a grama fica amarela e depois ele liga. Eu falei, cara, não deu certo não, vamos resolver. Mas tem que relevar. É aquilo que eu falei, infelizmente as pessoas pecam por não conhecer. E aí é a obrigação minha de trazer esse conhecimento. Trazer esse conhecimento, esses cursos, porque você vai ver que você tem uma responsabilidade social, né? Acaba tendo uma responsabilidade social muito grande, né? Muito. Eu tenho que ter apreço e muitos produtores pequenos que não têm um conhecimento, aí peca num aspecto desse, eu com muito cuidado, muito cautela, tento explicar na linguagem dele, e aí acabo convencendo. Mas isso é muito comum, principalmente o cara que... Imagine um senhor de idade de 70 anos de vida, e aí chega um cara de 25 anos falando que ele tem que molhar, tem que irrigar a planta de um jeito diferente. O cara vai cismar, né? Mas a gente consegue contornar isso. Ah, muito interessante isso. E aí você caiu em Barreiras, cara. Você imaginou Nunca. tudo isso que ia acontecer na sua vida? Eu pesquisei, pra você ter ideia, quando eu ia vir pra cá, eu pesquisei Barretos, não sabia nem escrever o nome da cidade. Botei Barretos, não sei nem onde é. E aí eu vim pra cá, apaixonei em Barreiras. Quando eu descobri que eu ia vir pra Barreiras quando eu fiz a faculdade, eu tinha só um dia pra vir pra cá. Quase que eu não faço essa história aqui. Porque quando você faz ProUni, você tem 7 dias para ir comparecer na universidade, na faculdade e entregar os documentos. E eu moro, a Cascavel Cascavel é um distrito, tá? Uma cidade pequenininha. Fica próximo de Mucugê, Ibicoara, essa cidade turística. E aí, quando eu recebo a notícia faltando um dia para fechamento do tempo, né? Expirar o tempo. Aí eu falei, caramba, agora me lasquei mesmo. E aí foi nas pressas, peguei o meu pai, a gente se juntou lá e de madrugada a gente saiu bem cedo. Chegou aqui quase no final do dia, lá na faculdade, e conseguiu se inscrever, enfim. E aí deu no que deu. Mas eu sou apaixonado por Barreiras. Barreiras é uma cidade incrível. Mudou, né? Você mudou. Cara, imagine, é uma mudança muito grande, pô. Muito Aí você já é sócio de uma empresa, E com 25 casado, anos. Casado. preparando 10 filhos. Tô treinando. Muito, mas muito interessante. Você tem 2 irmãos, você falou? Mais Tenho 3 irmãos. 3 irmãos. Um tá fazendo... Meu irmão mais velho, Eduardo, é engenheiro agrônomo. Trabalha na Chapada com milho, com grãos, né? Com um pivô central. Minha irmã faz arquitetura em Vitória da Conquista. Meu irmão trabalha como técnico também com meu pai. E todo mundo trabalha com agricultura. Chega a dar agonia. Aí eu volto de férias na casa dos meus pais, meu pai falando de roça. Falei, não, pai, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. Vamos falar de outra coisa. Então vamos falar de irrigação. Não, nem irrigação, muito mais, porque a minha família é toda de agrônomo, de técnico, é incrível. Mas eu amo isso.
Ah, isso é interessante. E você agora vai mais vezes? Como é que é? Inclusive, eu tô indo lá, sábado eu tô indo lá, mas geralmente eu vou 6 em 6 meses, um ano. Quando você casa, fica um pouco mais desgarrado, né, dos pais. Mas eu, inclusive, preciso mais ir lá, porque eu tô dividido. Eu fico em Barreiro, em Luiz Eduardo, aí a minha esposa, os pais dela moram no Goiás. Eu trouxe uma goiana pra cá. E aí, meus pais na Chapada, fica 700 quilômetros. Fica no meio, entre um e outro. Aí eu tenho que dar atenção ao sogro, dar atenção aos pais, mas Ah, cara, daqui a pouco tem que comprar um avião, pô. não, eu tenho que irrigar muita coisa pra comprar. Muita casa, tem que fazer muito projeto para comprar um avião. Deus quiser. Ah, que bom. E do que a gente conversou aqui, tem algo que eu não tenha perguntado, algo que você queira acrescentar a esse processo todo, que eu não tenha feito essa pergunta? Algo que você disse, não, startei para algo aqui agora. Não, eu acho que você tocou em pontos muito importantes. Eu só queria enfatizar mais uma vez o papel da Jussama no oeste da Bahia. Casa com a filosofia da Rimbas, que a gente é distribuidor, que é the use intelligent of water, que é o uso inteligente da água. E então, deixar esse recado. A gente é distribuidor, tem os montadores, a gente entrega esse produto, os montadores, geralmente o montador entrega a solução completa para você, mas a Jussama ela entrega o projeto, o produto, e se você chegar lá, a gente te orienta da melhor forma. Qual montador a gente vai orientar, enfim. E o papel social, né? Não é só vender produto e entregar serviço. Um papel social muito importante e mudando a vida das pessoas. Ah, isso é ótimo. Ah, eu tenho que se perguntar, tem insumos, essas coisas todas lá? Tem ferramenta, motor, pá, enxada, gerador, muita coisa. Tem mais de 20.001 itens lá na Jussama, pra você ter ideia. Nossa, muito grande. Se você não sabe se tem ou não, você vai lá procura, você vai ficar lá. Qualquer coisa, vai na Jussama, ela deve ter lá, tem 20 mil itens, vai lá. Vai na Jussama. Esse dia eu fui, o pessoal fala, eu fui a paisana, né, sem uniforme, sem nada. Fui numa loja comprar umas plantas lá pra casa, e aí a moça, eu falei assim, cara, eu tô precisando daquela tesoura de poda, onde é que tem? Ela falou, vai na Jussama. Eu falei, nossa senhora. Tô fora de casa. E aí, meu filho, eu tô vendo, é isso aí. Mas muito bom tudo isso que você falou. Eu acho que vai trazer algo grande, muita informação, muito esclarecimento para a população, para as pessoas que fazem cursos, principalmente na sua área, né, de agronomia. É uma área nova, gente. Olha só que interessante você se especializar numa área dessa, você trazer isso para dentro da universidade e trazer isso para a parte social, né, para o crescimento. Exatamente. Nós somos uma região que a gente se preocupa muito com essa área também, com pequenas culturas, né? E olha só, isso é grande, isso vai tornar a cidade muito mais bonita. Com certeza. Parabéns, Vitor, por ter escolhido essa área. Muito obrigado. Deus me colocou nessa área de uma forma especial, eu estou aproveitando isso para trazer algo novo para a sociedade. Ótimo. Sucesso para você, sucesso para o Grupo Jussama, Casa de Lavouras. E, olha, Casa da Lavoura, né, Sara? Por favor, né? E que bom que você está aqui, que bom que você assistiu. Nesse instante o Vitor vai se despedir de você, mas esse projeto do grupo vai trazer informação, conhecimento, conteúdo para você, esclarecimento. Não perca a oportunidade de se inscrever no canal, de ativar o sininho, estar pronto para os próximos episódios. E acompanhe também os cortes no Instagram, que vai estar aqui embaixo no canal do grupo. E o Instagram do Vitor também vai estar. Pronto. Vitor, é você, o que você quer falar? Pode falar, Vitor, é sua vez. Pronto, vamos lá. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, novamente, afirmar isso. Mandar um abraço a Jussama, Juliana, Samara, Maurício, Cidinho, a Bruna também, que me colocou como garoto propaganda, caí de paraquedas. Agora, primeiro, saiu bem, irmão. Eu nunca fiz um negócio desse na minha vida, mas é assim, tudo tem sua primeira vez. Adeus, Det, o fundador da empresa. E, enfim, mandar um abraço para todos eles, um abraço para todos de Barreiras, Eduardo, um abraço bem quentinho. E eu estou aqui para ajudar. Valeu, um abraço. Abraço. Abraço, pessoal.